CDL Uberlândia. O melhor negócio para você e sua empresa. Ok, vamos então para a segunda pergunta. Observamos que a Constituição de 88 definiu que os municípios devem destinar 15% e 25% dos recursos para saúde e educação, respectivamente. Nossa cidade tem alocado valores acima de 30% para cada uma dessas áreas. Se o custo da máquina pública consome mais de 45% da arrecadação, esta situação deixa de ser sustentável e não sobram recursos para os demais setores. Como o senhor pretende resolver isso? Olha, como colocado, com a Constituição de 88, nós tivemos um aumento das prerrogativas dos municípios brasileiros, que até então basicamente tinha microfunções e depois de 88 ele passou a ser responsável por grande parte das políticas públicas, educação, saúde, a política urbana e diversos outros temas. Nós tivemos um aumento das prerrogativas, mas não tivemos o consequente aumento dos tributos. Acaba que a gente tem, primeiro, um federalismo fiscal extremamente distorcido. 50% dos recursos na mão da União, 27% na mão dos estados e só 23% para 5.570 municípios. Essa já é uma primeira grande distorção. Segunda distorção, os municípios levaram muito tempo para fazer política fiscal própria. Sempre ficaram presos nas transferências do governo, no caso Uberlândia, uma fixação muito grande na questão do ICMS, e esqueceu de fazer pouco a pouco a lição de casa, criando grandes gatilhos como na questão de IPTU, que é uma questão que o próximo prefeito de Uberlândia vai ter que discutir. E nós temos uma dificuldade, porque nos últimos 4 anos, ao contrário do que era a expectativa constante, que era o quê? Ah, não, a economia sempre vai crescer. Só que nós passamos um período muito ruim, em que a economia não cresceu, só que os gastos correntes da prefeitura, eles permaneceram constantes. Até porque muitas variáveis são exógenas, como, por exemplo, tarifa de energia. A prefeitura não tem controle sobre o valor da tarifa de energia. E a tarifa ela continuou subindo constante. No caso de Uberlândia, foi feito de maneira mal planejada um plano de carga e carreira que acabou prejudicando tudo. Prejudicou o orçamento. Ô Alexandre, prefeito, assim, da gente esclarecer melhor para todos que estão aqui, ocorre o seguinte: como eu tinha dito para alguns aqui a respeito de um pai ter 5 filhos. Sim. Se você dá uma preferência para 2 e o resto não é filho seu, teoricamente, o prejuízo é muito grande em cima daqueles. Ou seja, aplicou-se mais de 30% na saúde e na educação. Isso faz com que a conta não feche, porque a própria Constituição define 15 e 25. Nesse caso, gastou-se muito com algumas áreas e faltou dinheiro para outras. Aí foi uma questão de visão. Quer dizer, esse tipo de postura ela não é adequada porque a cidade foi prejudicada numa série de coisas. Mas o que nos preocupa também é que, quando você falou em tarifa, você disse que o município não controla a tarifa da energia, mas controla a tarifa d'água. E a tarifa d'água realmente subiu desmesuradamente. Inclusive, esse ano eu não entendi porque ninguém gritou, né? Porque o aumento foi muito grande. Então, é aquela história. Se o município tem a vantagem de ter um sistema de água próximo a ele, diferentemente, por exemplo, de Ribeirão, que é tão distante a possibilidade de captação de água, que é feito quase que na sua maioria por poços artesianos. Então, o nosso custo é a favor da gente. É como se fosse a Venezuela, lá há 40 anos atrás, que o povo não pagava pela gasolina. Quer dizer, o sujeito pagava pouco imposto de renda, porque o petróleo era da Venezuela, então aquilo transformava em benefício para a população inteira. Depois isso se desvirtuou, que é outro assunto. Nos países árabes é a mesma coisa. Então, aquilo que tem a favor do município é benefício para os moradores. E houve, talvez, um desvirtuamento dessa situação. Então, é esse ponto que eu coloco. Tá. Okay? Então, para encerrar a questão, então nós tivemos esse cenário de dificuldade fiscal. E, internamente, a gente imagina o orçamento municipal como um todo, e nós tivemos, nos últimos anos, um aumento sem precedente
dos gastos com saúde e educação no total do orçamento municipal. Como o orçamento ele é único, acabam que houve um canibalismo fiscal dentro da própria prefeitura, em que diversas pastas estão ficando cada vez mais estranguladas e vão acabar sendo extintas. A cultura, por exemplo, ela tinha 1,2 do orçamento, hoje ela tem menos de 1. O esporte, a mesma coisa. Aí você pega serviços urbanos, ele tem o mesmo patamar orçamentário para uma cidade que não tinha o shopping park, por exemplo. Então é um local que não tem varrição. Então o próximo prefeito de Uberlândia, ele deve se debruçar essas duas pastas, porque se a gente somar a saúde e a educação do município de Uberlândia, juntas ela passa em 200 milhões o orçamento inteiro da cidade de Uberaba, por exemplo. Nós temos 540 milhões previstos para a saúde do ano que vem. O que a gente quer fazer do ponto de vista da gestão, e o doutor Junqueira está aqui conosco? Nós vamos fazer, primeiro, com que cada unidade básica de saúde no município de Uberlândia e com que cada UAI, ela seja uma unidade gestora mesmo, com metas estabelecidas, com programas de humanização de atendimento estabelecido, porque hoje não há uma integração de dado, não há uma gestão de dado e tudo pensado através da Secretaria de Saúde, distribuindo de maneira uniforme em todas as unidades uma saúde que não é uniforme. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Eu quero começar do micro, que é o copinho d'água, que manda a mesma quantidade de copinho d'água para todas as unidades. Aí tem uma unidade que acaba o copinho, tem unidade que sobra o copinho. Isso vai para tudo. A mesma coisa de medicamento. Tem unidade que tem um medicamento e falta outro. Às vezes esse que está sobrando para ela é o que está faltando na unidade do outro lado da cidade. Gestão agora, mesmo de cada unidade. Eu acredito que você falou um pouco da gestão, que é importante. Agora, eu gostaria de salientar e perguntar para você a respeito, primeiro, da prevenção, porque é aquela história. A pessoa fica doente porque não teve uma prevenção. Quer dizer, ele não teve, digamos assim, o ensinamento para ele de como é que ele deveria se prevenir para não ficar doente. Aí tem todo um esquema que custa muito mais barato do que depois tratar a doença. Segundo ponto é que, no nosso ponto de vista, a área de saúde, né, para o município, ela deveria ser apenas emergencial, porque o recurso que o município recebe para isso é muito pouco para se manter uma saúde de qualidade. Isso é assunto para o governo estadual ou federal, mas não para o município. Então, o município deveria o quê? Ele tratar a pessoa naquilo que é emergencial e depois encaminhar via os caminhos do governo federal ou estadual. É por isso que talvez nós tenhamos aí problemas mais sérios, né, que a gente sente, que não sei se isso foi focado. A pergunta é essa. Essa questão do envelhecimento que o Cícero colocou, ela é muito importante. As cidades dinâmicas e modernas hoje que têm visão de futuro já colocam isso nas pautas. Eu, quando eu tive a oportunidade de ser secretário na cidade do Rio de Janeiro, foi justamente dessa pasta. Envelhecimento saudável e qualidade de vida. Porque os estudos comprovam que o investimento em prevenção, ele mais do que se paga depois na consequência da saúde. Mas não dá hoje na cidade de Uberlândia para a gente pensar em programas de qualidade de vida se a Secretaria de Esporte ela tem menos de 1% do orçamento. Então, esse repensar da máquina pública como um todo, com foco especial na saúde e na educação, é muito importante. Outra questão, o prefeito de Uberlândia, ele tem que ter responsabilidade para que ele não expanda novos equipamentos enquanto não colocar os equipamentos já existentes para funcionar. Eu tenho perdido voto por isso. Eu vou muito na região do Guarani e do Tocantins e a população quer uma UAI lá, por exemplo. Como a população do Shopping Park também merece, porque são deslocamentos complicados até chegar mais próximo. Mas que prefeito em sã consciência vai abrir uma nova unidade, se a unidade aqui próxima à unidade do Martins, ela encontra-se um verdadeiro caos. Então, a gente tem que pôr para funcionar a saúde de Uberlândia com o recurso que tem. Sou a favor, e aí por isso que eu falo, eu não faço da política um fla-flu. Sou a favor da proposta de um candidato a prefeito de que a saúde do município de Uberlândia seja para o morador da cidade de Uberlândia. Seria até uma maneira de forçar os outros entes federativos a melhorar os repasses de saúde para a nossa cidade, em especial do Hospital Municipal. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que essa integração com todos os municípios que trazem, evidentemente, os doentes para serem tratados aqui, ou talvez
esse programa do SAMU, você é contra. Você está dizendo que você é a favor de nós termos uma saúde voltada para a população da cidade de Uberlândia. Mas eu não sou contra o modelo do SAMU e da UPA. Eu acho que ele pode ser um modelo muito interessante entrando em funcionamento. Primeiro, porque ele criaria a possibilidade de um anel no entorno da cidade de Uberlândia, para pequenos procedimentos em Ituiutaba, em Araguari, em Patrocínio, criando um colchão antes de chegar na cidade, a possibilidade da gente diminuir a ambulancioterapia com destino a Uberlândia. Agora, o que a gente tem que fazer aqui na cidade de Uberlândia é fazer com que os procedimentos cotidianos, principalmente da UAI, nós tenhamos condição de estabelecer esses atendimentos para os moradores da cidade de Uberlândia. Porque está extremamente sobrecarregado. Mas uma pergunta. O hospital, as clínicas, né, da universidade, ele é federal, ou seja, ele é um hospital e, pela própria condição da universidade, é para servir a região. É lógico que, para o tipo de atendimento mais sofisticado, as cidades da região vão continuar mandando para cá. E não tem como mudar isso. Não, até porque a conta maior é paga pelo federal. Diferente do Mauai, que a conta maior é paga pelo município, pelo nosso ISS. Pelo que a gente sabe, né, a triagem das pessoas que vão ser encaminhadas é feita via UAI. Então, é óbvio que quem tem um morador que vem de Ituiutaba e necessita cuidados especiais de maior monta, ele vai ter que entrar por alguma porta. Né? Se a porta foi definida via UAI, ele tem que bater na porta da UAI. Caso contrário, como é que ele vai direto no Hospital das Clínicas? Mas não é só a UAI, não é só a UAI. Existe uma regulação entre essa comunicação entre os municípios. Então, o paciente lá de Ituiutaba, ele é cadastrado no sistema estadual e referendado para o hospital mais próximo da sua região. Então, Uberlândia, como um centro avançado da medicina, ele não vai deixar de ter o papel de atender esses pacientes com maior complexidade. Então, ele é colocado via sistema, no SUS Fácil, e esse paciente é regulado via regulação estadual. Nós temos regulação estadual e regulação municipal, e essa regulação estadual, num paciente que não é do município, ele será regulado para o local onde vai atender as suas necessidades. Se for de alta complexidade, para a universidade, sem precisar passar pela UAI. É importante, só para finalizar, porque senão eu levo todo o tempo nessa questão, nós temos um outro problema também nas escolas do município. Nós temos 117 unidades escolares na cidade de Uberlândia, grande parte delas com uma infraestrutura caótica. Você tem professores desmotivados porque não recebem o piso nacional do magistério, que é 2.310. E nós não temos condição, todo mundo fala, Alexandre, vamos abrir creche. Não, nós temos que buscar um modelo de parceria. Parceria com as organizações do terceiro setor, parceria com as associações, para deixar a prefeitura mais leve. Nós estamos vivendo um momento muito ampliado e acelerado de estatização das coisas públicas aqui. Só que as políticas públicas feitas em parcerias com a iniciativa privada, elas são muito mais efetivas e baratas. Não, e tem um problema também, que se não caminhar nesse sentido que você está dizendo, nós temos um custo muito alto que a prefeitura não dá conta de pagar, porque ela não tem recurso. Com certeza, e aí ela fica inadimplente em um conjunto de questão. Então, preocupar com a gestão da saúde e educação deve ser o foco prioritário do próximo prefeito, sob pena de nenhuma outra pasta funcionar. Nenhuma outra pasta funcionar. E por isso a gente convidou o Dr. Junqueira para ser o nosso vice, vai nos ajudar nessa árdua missão. Associe sua empresa ao sucesso. CDL Uberlândia.